Olá, irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de discipulado, falando sobre a salvação eterna. O tema de hoje será Como posso ser salvo? Nós podemos ver que hoje, na sociedade em que vivemos, muitas pessoas já não querem mais saber, de falar sobre Jesus. Quando tentamos evangelizar, eles não querem saber de nada. Eles não se preocupam com a vida após a morte, com a eternidade. Muitos não acreditam nem em céu e nem em inferno, nem querem saber sobre isso, Eles querem viver uma vida despreocupada, uma vida que realmente é buscando a felicidade do momento. O que vai acontecer depois, para eles não interessa. O que interessa realmente é eles poderem ser felizes, em serem prósperos, em ter saúde. Então eles ficam correndo atrás desta felicidade terrena, Mas o que nos chama bastante atenção são os que se dizem cristãos, Que também a gente pode ver por essas igrejas que tem por aí, principalmente essas neopentecostais, que sabem que as pessoas estão sofrendo, que estão desempregadas, estão doentes, têm problemas no casamento, problemas de vícios. Então, eles ficam prometendo, as bênçãos, milagres, para poder encher as suas igrejas, Isso a gente pode ver muito por aí, pela mídia mesmo, pela televisão, que esses líderes vão chamando essas pessoas com promessas, de curas, de prosperidade. E os cristãos, como estão muitos vivendo essa fase, que os preocupa, a prioridade deles não é mais, a gente pode ver que não é mais o Senhor Jesus, a salvação, o Salvador, o nosso Senhor, o conhecimento do Evangelho. A prioridade deles é resolver os seus problemas, correr atrás, de resolver os seus problemas, as bênçãos terrenas, E não se preocupam como prioridade a vida eterna, o céu, Não estão mais em busca disso. E isso a gente pode ver como é que essas igrejas enchem, com as pessoas buscando essas bênçãos terrenas, Mas Jesus, ele tem um recado para essas pessoas que só estão interessadas nas bênçãos terrenas. Em Marcos, nós podemos ver em 8:36, Jesus dá esse recado. Ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Essas pessoas, elas se preocuparam tanto em aproveitar a vida do seu jeito, buscando a felicidade terrena, mas esquece do principal, que é para onde irão a sua alma quando eles saírem desta vida, Porque não acaba ali, Vai ter uma vida eterna ou uma morte eterna. Então a pessoa precisa levar o inferno a sério também, Que não deve estar preocupados somente em resolver os seus problemas, em resolver o que está se passando no momento, mas a sua confiança tem que estar no Senhor, A sua esperança é no Senhor. Mas muitos se preocupam mais em resolver realmente o que está se passando, o seu dia a dia, o seu desespero porque está desempregado, porque está doente, tem um familiar doente, quer a restauração do seu casamento.
Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus não vai deixar o filho dele, né, ficar realmente sem um apoio dele, né, uma assistência dele. Ele está ali e a gente tem que confiar em Deus, né? Inclusive, Paulo também ele fala em 1 Coríntios 15, 19, ele diz isso também. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas, né, no que está realmente no seu, que se limita apenas a estar nesta vida apenas, né? Se essa nossa esperança em Cristo só se limitar a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança não pode estar dessa maneira. A nossa esperança precisa estar em Cristo, né? E não se limita apenas a esta vida, mas se limita realmente, né, na eternidade, em Cristo, em viver para Cristo, em ter Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar justamente das 4 coisas que precisam acontecer na nossa vida para que nós sejamos salvos, né? É preciso acontecer 4 coisas na nossa vida para que nós possamos ser salvos. Sabemos que a salvação é pela graça, né? É Deus que realmente, né, nos dá a salvação. Não é por nossos méritos, mas é pela graça, né? Nós não temos méritos algum. Não é por causa que nós fizemos alguma coisa que nós somos salvos, mas é pelo que Cristo fez por nós. Então, o que Cristo ele fez por nós, né, é que nos dá a salvação. Mas é necessário que aconteça essas 4 coisas na nossa vida para que nós possamos ser salvos, né? Então, a primeira coisa que realmente é necessário que aconteça é que precisa realmente, a prioridade, né, que aconteça para que nós possamos ser salvos, é nós reconhecermos o nosso estado de pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores, né? E isso é importante que realmente venha acontecer, porque se nós não reconhecermos que somos pecadores, que não haja um arrependimento em nós pelos nossos pecados, a nossa fé em Cristo, não pode haver salvação. Então, isso, em Marcos também 1:18, a gente pode ver o que João Batista, quando ele veio, né, que ele foi enviado por Deus para falar do caminho, né, de Jesus, né, ele veio preparar-nos o nosso coração para a salvação. Então, o que ele disse primeiro? Arrependei-vos, né? Está em Marcos 1:8, como João Batista, né, pregou a salvação para as pessoas. E quando as pessoas confessavam seus pecados, ele as batizava. Mas precisava o quê? Reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados. Tem que haver o arrependimento e a fé em Cristo. Ele veio preparar o caminho para Cristo. E Cristo, quando veio, né, ele também pregou sobre o arrependimento. O que Jesus falou, né, quando ele diz em Marcos 1:15 também, sobre o arrependimento, que está cumprido, né? Arrependei-vos, né? Jesus falou sobre isso, sobre o arrependimento, para que as pessoas pudessem participar do reino de Deus, era necessário realmente, né, que haja um arrependimento.
A pessoa teria que experimentar esse arrependimento para que ela pudesse realmente participar do reino de Deus, ser parte desse reino, né? Porque o reino, né, ali já estava cumprido, né? Então Pedro também, no seu primeiro sermão após Pentecostes, ao ser questionado o que teria que fazer, ele respondeu. O que Pedro ele também falou também sobre o arrependimento. Ele disse, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então, em Atos 2, 37 e 38, a Pedro também falou sobre o arrependimento. Então, quando nós vamos evangelizar uma pessoa, né, é necessário que nós falamos em primeiro lugar sobre esse arrependimento, sobre a remissão dos seus pecados, né, que a pessoa precisa se arrepender para que os seus pecados sejam perdoados. Se não houver o arrependimento e a fé em Cristo, não tem como a pessoa ser salva. Então, o que vem a ser, nós podemos dizer, o arrependimento. As pessoas às vezes perguntam, mas o que é o arrependimento verdadeiro? Ele é bem diferente do remorso. Por exemplo, com Judas aconteceu o quê? Aconteceu o remorso. E ele acabou se suicidando, né? Ele se suicidou porque não houve o arrependimento, porque o arrependimento, ele é um milagre sobrenatural que acontece na vida da pessoa. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de sentimento e é uma mudança de atitude, né? E não adianta a pessoa apenas dizer assim, olha, eu sei que eu estou errada. Às vezes a pessoa reconhece que está errada, mas não muda, né? Continua no erro, continua no pecado, continua com os sentimentos ruins dentro do coração. Então, é que não houve o arrependimento. Não adianta só reconhecermos o conceito, né, do erro, o conceito do arrependimento. Eu estou errada, realmente dizer, mas se não mudar, não adianta de nada. Quantas são as pessoas que criam mágoa no coração e dali não consegue tirar essa mágoa? Então, é porque não houve o arrependimento. Se Jesus, né, ele perdoou os nossos pecados, nós temos que perdoar as pessoas que nos fazem mal também, né? Então, o que acontece que se a pessoa realmente não reconhecer esse, né, que é o estado dela de pecadora, o estado caído dela, né? Se ela não reconhecer isso, então não tem como a pessoa ser salva. Então a pessoa tem que se arrepender dos pecados, em primeiro lugar, junto com a fé, porque a fé em Cristo é que nos leva, né, a nos arrepender dos pecados. Então, essas duas coisas acontecem instantaneamente, né? E as pessoas realmente já têm um passo para realmente a salvação de acontecer na vida dela, porque houve o arrependimento verdadeiro. O segundo lugar que a pessoa tem que fazer veja, porque nós sabemos que esse arrependimento, ele vem além pela pregação do Evangelho, né? A pessoa tem que ouvir o Evangelho para que a pessoa se arrependa dos pecados, e também a operação do Espírito Santo no coração da pessoa, né? Porque o Evangelho, ele é pregado, mas o Espírito Santo, eficazmente, ele opera
no coração das pessoas. Como eu disse, é realmente um milagre sobrenatural que acontece na vida da pessoa, né? Que ela crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados. Então tem que acontecer esses elementos para que a pessoa possa ser salva, né? Então, não é só uma mudança externa que acontece na vida da pessoa. A pessoa tem que acontecer uma mudança interior, uma coisa que vem de dentro mesmo da pessoa. Não adianta a pessoa querer mudar só para aparecer para outras pessoas, que isso não adianta, né? A pessoa querer mudar para aparecer, mas tem que vir de dentro dela, do interior dela mesmo, dela, que haja aquela mudança, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento, de atitude. A pessoa passa a realmente a viver para Cristo, a não fazer mais a sua vontade, né? Mas viver para Cristo. Então, é inútil nós chegarmos para alguém, como nós estamos falando do discipulado, né? Como é seguir a Cristo, como nós levamos também a palavra de Deus para aquelas pessoas. Não adianta nós levarmos a palavra apenas dizendo para as pessoas que Jesus te ama, né? Como muitos a gente vê por aí, que chega para você e diz assim, Jesus te ama e eu também te amo. Isso aí não é nada, né? Jesus te ama. E por que a pessoa vai falar de Jesus que ele ama, se realmente a pessoa não falou dos pecados, né? Do arrependimento, do pecado dela, que ela realmente é uma pessoa que todos nós nascemos em pecado, então nós precisamos falar sobre o pecado, né? O reconhecimento do estado dela, para que a pessoa possa se arrepender. Então, se a pessoa fala apenas do amor de Deus, vai acontecer que se ela não mudar, que se ela não se arrepender e não crer em Cristo, o plano de Deus para a vida dela não é aquele plano que você está falando, que Jesus te ama, que ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque o plano de Deus pode ser totalmente diferente, pode ser o inferno, porque se ela não reconhecer o estado dela de pecado e se arrepender, ela vai, né? Ela poderá ter o inferno para ela. O plano de Deus para ela pode ser o inferno, porque não há salvação. Não há salvação para quem vive no pecado, para quem continua no pecado, né? Muitas pessoas iludem a outra pessoa. Por que muitas estão ali se dizendo cristão, falando, olha, eu acredito, eu creio em Deus, eu creio, mas continuo com a vida errada, continuo com a mesma vida de sempre, né? Fazendo maldade, prejudicando os outros, com o coração cheio de maldade, do pecado mesmo, né? Então, se não houver mudança, não há salvação, não há, porque não há arrependimento. Então, não adianta iludirem as pessoas, né? Delas continuarem apenas com essa mesma vida, que acham, não, Jesus, ele é bonzinho, no final ele vai me perdoar, ele perdoa todo mundo. Então, não, isso aí não existe isso, porque acima do amor, além de ele ser amor, Jesus, ele é justiça. Então, o inferno, ele foi criado por Deus para fazer justiça. Fazer justiça àqueles que não querem nada, sabe? Com Deus, aqueles que querem levar a vida do jeito que ela bem entende, fazendo a sua vontade, continuando ali. E o que adianta dizer, eu tenho Jesus? É o que a gente vê muito, as pessoas falando em nome de Jesus, da graça de Deus,
e continua com a mesma vida, né, de pecado. Isso realmente é muito lastimável, muito triste. A gente vê muito nas redes sociais, vê muito na televisão mesmo, pessoa falar muito no nome de Deus, né? Então ali a gente vê casamentos entre homossexuais, tudo em nome de Deus, feito por pastores, que se dizem pastores. Que pastores de quê, gente? O que pode ser... podemos dizer, pastores, né, que brincam com o nome de Deus. Mas Deus vai cobrar de tudo isso, porque Deus, ele é justiça. Acima de tudo, ele é justiça, né? A segunda coisa que precisa acontecer realmente na nossa vida para que nós possamos ser salvos, né? É entender justamente a consequência do pecado. Então, nós precisamos entender essa consequência, né? Por que realmente, o que acontece quando eu estou em pecado? O que acontece com a pessoa quando ela está em pecado? A consequência é que a pessoa há um afastamento. É como se tivesse assim uma barreira entre ela e Deus. Que Deus não pode se relacionar com as pessoas que estão em pecado. Há uma separação entre o Deus Santo e o homem, né? Então, se a pessoa não entender as consequências do pecado, a pessoa também não pode dizer que ela é salva. Se ela não reconhece o seu estado e também não sabe da consequência do pecado que ela traz dentro de si, como é que Deus pode salvar, né? A pessoa tem que saber sobre isso. Isaías, ele fala sobre isso, o profeta Isaías, ele disse assim, ele falou ao povo de Israel: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ele diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouças. Está em Isaías 59, versículo 2. Né? Então, ele diz aí que não tem como a relação, né? O Deus se relacionar com o homem que está em pecado, né? Que as vossas iniquidades, ele faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a nossa oração não passa do teto. Ela chega no determinado ali no teto e fica. Porque Deus não pode atender a pessoa que está em pecado. É necessário que haja um arrependimento, né? Por isso que nós devemos refletir as nossas vidas. Às vezes as coisas estão tudo indo mal, né? E devemos saber por quê. O que está acontecendo, né? Por que Deus não está me ouvindo, né? Às vezes nós somos provados também. Nem toda vez é por causa do pecado, mas devemos nos refletir, devemos fazer uma reflexão em nossa vida, pedir perdão para Deus por tudo realmente que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos, porque quando nós não pecamos por ações, nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamento, né? Então, veja, o pecado, ele cria uma espécie de barreira, né, entre o ser humano e Deus, né? A pessoa fica debaixo da ira de Deus. Deus fala sobre a ira. As pessoas pensam que, eu vou ficar longe de Deus, então Deus, eu posso pecar à vontade, que Deus não vai
já que ele tem essa separação, ele não vai ficar me vigiando, né? Mas a pessoa está enganada, porque a pessoa, isso não significa de você não ter relacionamento com ele, que você está livre dele, porque você está debaixo da ira de Deus. Então, muitas coisas acontecem hoje em dia, né, por causa do pecado. São tragédias, né? Muitas coisas que realmente que deixam a pessoa que acontece no mundo, são guerras, são terremotos, são mortes, tanta coisa que acontece de ruim, são as corrupções, são as coisas por causa que nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos no pecado, mesmo no mundo de pecado. Então, por isso que nós devemos realmente cuidar da nossa vida espiritual. Não só cuidar da parte física, como muitos só se preocupam nas bênçãos materiais, nas bênçãos terrenas, mas temos que cuidar da nossa vida espiritual, né? Então, esse relacionamento entre Deus e o homem, ele termina realmente quando há o pecado. Veja o que aconteceu com Adão e Eva, né? O Adão e Eva, quando eles pecaram, nós podemos ver que Deus o expulsou do jardim do Éden. E eles ficaram, né, longe da presença de Deus. Eles tinham uma comunhão, uma intimidade com Deus, mas o que aconteceu é que realmente terminou esse relacionamento, essa parte espiritual, essa intimidade, essa comunhão, né, foi afastada, foi quebrada, né, por causa do pecado. E quando eles pecaram, eles quiseram o quê? Era se esconder de Deus. Porque é isso que o pecado faz. A pessoa, esse afastamento, a pessoa quer mais fugir da lei de Deus. Ela sente vergonha realmente do estado dela de pecado, né? Então, na primeira aula, nós falamos sobre isso, né? Sobre a expulsão de Adão e Eva. O que realmente aconteceu com ele, né? O homem, no estado de separação com Deus, o que nós chamamos, isso é a morte espiritual, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Esse afastamento, houve aquela quebra de aliança, né, que existia entre Deus e eles. Foi quebrada a aliança, houve a morte espiritual. Então, a partir daí, o homem ele está sujeito só às coisas ruins, né, na vida dele. Só coisas ruins. E como ele está morto, né, ele é incapaz de alguma coisa aconteça que direcione ele a Deus, porque não tem como, não tem nada, porque ele está morto. O morto não ouve, o morto não fala, o morto não vê. Ele está morto. Se Deus não for até ele, né? Até ele, porque em todos é Deus quem vai, né? Até a pessoa. A pessoa não consegue mais se chegar a Deus, porque ela está morta. A natureza dela é uma natureza caída, ela só vai procurando cada vez mais se distanciar de Deus. Quando ela se pode dizer, olha, ela está querendo Deus, é para as bênçãos que ela quer, mas, na verdade, o Deus mesmo, a pessoa quer distância de Deus. Ela quer das coisas que ela sabe que Deus pode proporcionar para ela, mas o Deus, como aquelas pessoas de antigamente que iam atrás de Jesus apenas porque ele
multiplicava os pães, podia dar o pão para ela, porque podia curá-la das doenças, libertar dos demônios, né? Aquelas pessoas iam atrás só por causa das bênçãos, mas não queriam saber do abençoador, do Cristo Salvador, do seu Senhor, né? Porque as pessoas, muitos querem saber de Jesus que salva, mas não quer saber daquele que é o seu Senhor, fazer a vontade dele, de seguir ele, ter um relacionamento com ele, né? Deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando chega nessa parte de Senhor, dele ser o teu Senhor, muitos, né, não querem, porque preferem fazer a sua própria vontade. Não estão a fim de seguir a Cristo. Então, é muito necessário que as pessoas realmente reconheçam e entendam o que são as consequências do pecado, né? Por que a oração não chega até Deus? Por que Deus não responde muitas orações? É por causa realmente do pecado que afasta, existe uma barreira, né? Então, se nós formos ver também em Efésios, ele fala também em Efésios 2, 1, 3, ele diz, olha, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Antes, nós éramos o quê? O filho da ira, né? Nós éramos o filho da ira. Mas Deus, quando você recebe Cristo, ele passa, né, a ser ele passa a ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele nos dá vida, ele dá outra vida, porque nós estamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados, e quando nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, nos arrependemos e cremos nele, né, nos entregamos a ele, então ele nos dá a vida, né? Ele dá a vida para aqueles que estão mortos. E quando a pessoa está debaixo da ira de Deus, o que Deus fala também? Que a ira de Deus, ele se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está em Romanos 1,18, né? Às vezes a pessoa não sabe por que está acontecendo tanta coisa na vida dela. A realidade da ira de Deus se manifesta de todo tipo de tragédias e perversões em que Deus entregou os homens. E lendo o Romanos 1, ele fala toda sobre a ira de Deus, porque o próprio homem, ele quer isso para a vida dele, porque ele procurou essas coisas quando ele se afasta de Deus. Então, o próprio Deus, ele entrega àquela pessoa a sua própria sorte, né? É isso que a pessoa quer? Então, tá aí, é isso que a pessoa quer. Então, todo tipo de tragédia, perversões, corrupção, tudo que não realmente seja de ruim, porque a própria pessoa procurou isso, né? A própria pessoa. Então, todos estão debaixo da ira de Deus, né? A pessoa não está livre de Deus. Embora ela não tenha relacionamento nenhum, mas ela não está livre de Deus. Ela fica debaixo da ira de Deus. Então, estar mortos em seus delitos e pecados significa que não há nada que nos direcione para Deus. As pessoas estão totalmente escravizadas, né? Pelo mundo, pelo diabo e pela própria carne, né? A pessoa está totalmente escravizada. Então, ela vive no mundo desse jeito. Então, se realmente não houver a graça de Deus para a vida dessas pessoas, elas vão ficar assim, né? Cada dia mais entregues debaixo da ira de Deus mesmo, né? Por isso que as pessoas precisam levar o inferno a sério, né?
precisa mesmo. O inferno existe e está aí para fazer justiça àqueles que andam nos caminhos, né, sem Deus, sem ter uma vida com Deus, né, cometendo maldade na prática do pecado. Então, essas pessoas, elas precisam ser punidas, né? Elas precisam ser punidas. Cabe a Deus dar a punição que elas merecem. Não somos nós que vamos dizer, né? Mas é o próprio Deus que vai dar a punição que elas merecem, né? Cabe a Deus essa parte. Então, a terceira coisa que nós precisamos conhecer, depois que nós já entendemos e reconhecemos os nossos estado de pecadora, né? O estado de pecado, reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos, que há o arrependimento e que há a fé em Cristo, e saber e entender as consequências do pecado, aí que vem, né, a parte de nós, chegou a hora de conhecermos a graça, a maravilhosa graça de Deus, né? A graça de Deus que salva o perdido, né? Então, é a hora, mas só podemos conhecer realmente esta graça de Deus, esta que salva o perdido, depois que nós reconhecemos o nosso estado de pecado e entendemos a consequência, né, do pecado. Então, somente quando entendemos tudo isso é que nós podemos conhecer o plano de salvação, o plano maravilhoso, né, que Deus nos dá realmente para aqueles realmente que se arrependem, que estão com um arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno no coração, né? Então, desde o início, nós podemos ver quando Adão e Eva pecaram, Deus sempre tomou a iniciativa, né? Eles pecaram, eles saíram do Éden, né? Foram expulsos do Éden, aí fugiram, estavam se escondendo de Deus, mas Jesus, ele tomou a iniciativa. Nós podemos ver como é que isso acontece, né? Não é a pessoa que chega para Deus, porque ela está morta. Como é que um morto vai chegar para Deus se ele está morto? Morto não ouve, morto não fala, morto não vê. Então não adianta pregar para o morto se Deus não agir. Se o Espírito Santo não operar, não aplicar a graça nele, né? Se o Espírito Santo não aplicar a restauração, a vida nessa pessoa, para que ela possa ouvir, ter uma nova vida, para ter um novo nascimento, né? Para que ela possa ouvir o Evangelho e entender o Evangelho e receber Cristo. Se o Espírito Santo não agir na vida dessa pessoa, não operar, não tem como. Então, é necessário, né, que Deus tome essa iniciativa. Ele é que vai e restaura o caído. E dá uma nova vida para ele, né? Se Deus não fizer isso, não tem como a pessoa vir, porque ela está morta. E o morto não pode tomar iniciativa nenhuma em direção a Deus, a mudar a natureza dele, né? A natureza dele é caída, então ele está caído, ele não pode. O único que tinha a opção de escolher a sua natureza foi Adão. Esse ele tinha uma natureza boa, e Deus deixou para ele, né, ter a opção de escolher em continuar com a natureza dele ou realmente, como diz, sair da presença de Deus, olhar, pecar, cair, não querer mais andar nos caminhos de Deus. Deus deu essa opção para ele e ele preferiu realmente isso, né? Cair em tentação, né? E realmente
pecou contra Deus, né? Transgrediu a lei de Deus, o que Deus tinha dado para ele, né? Deus deu de tudo para ele, né? Ele só queria realmente a obediência de Adão. E Adão não, que ele simplesmente quis mudar, ser o dono da vida dele. Não quis mais seguir o Deus, né? Ele mesmo quis se afastar de Deus, pecando. Então, desde o início, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele tomou a iniciativa, foi até ele, né, foi atrás de Adão e Eva, a fim de restaurá-lo. E fez aquela promessa que está em Gênesis 3,15, né, que ele enviaria o filho, né, da mulher para que ele pudesse dar a salvação, né, ele ter a salvação. E Deus fez essa promessa para ele em Gênesis 3,15, né. Então, e quando nós conseguimos entender, né, essa salvação realmente, né, a graça que Deus deu para nós, que foi o Filho dele, que veio, que ele enviou para nos salvar, quando nós conseguimos entender também tudo isso, né, aí nós possamos entender aquele versículo que está na Bíblia, João 3,16, o famoso versículo que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Aí é quando nós conseguimos entender este versículo, porque Deus ele deu o mundo, ele amou o mundo de tal maneira, esse mundo que Deus está falando aqui, que às vezes as pessoas dizem que Deus amou todas as pessoas do mundo. Ele está falando desse mundo aqui, não é de todas as pessoas, mas é o mundo criação. Ele amou o mundo, né? E que é a criação dele, né? E de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário que nós realmente cremos no Senhor Jesus, né? Nos arrependemos dos nossos pecados para nós termos a vida eterna, né? Se fazer parte desse plano maravilhoso que Deus nos deu, que é o plano da salvação eterna. Então, para sermos salvos, nós precisamos entender, né, também a maravilhosa graça que se chama Evangelho, né? Então, essa graça nós precisamos conhecer, ter o conhecimento do Evangelho, ter sede de conhecer o porquê Jesus teve que vir ao mundo, né, para nos salvar, que Deus deu o único Filho dele, né, que se sacrificou por nós, que morreu por nós, para que hoje nós possamos ser salvos. Então, porque a lei a lei de Deus diz que todos os pecadores precisam ser condenados à morte. Então, todo mundo já nasce, né, condenado. Devido ao pecado de Adão e Eva, todos já nascem em pecado. Porque a lei diz isso, em Ezequiel 18:20, fala, né, que todos os pecadores precisam ser condenados à morte, né? E Deus ele não poderia perdoar a gente só por perdoar. Olha, vou nascer, eu vou perdoar. Pois se ele fizesse isso, ele estaria anulando a sua própria lei. Só havia um modo de perdoar pecadores, era se alguém recebesse a punição no lugar deles, né? Então teria que alguém receber a punição, ser substituto, né, nosso, para que nós possamos ser perdoados por Deus, né? Senão a gente realmente estaria todos no inferno, todos, não tinha como, porque ele estaria contra a própria lei dele, né? E só poderia ser o quê? O Filho de Deus. Porque não poderia ser um outro ser humano, né? Somente porque todos nascemos em pecado. Então só poderia ser Deus, o Filho de Deus, né? Então Jesus
Ele assumiu a nossa culpa, assumiu nossos pecados. E por isso ele gemeu ali na cruz, né? Ele sofreu e gemeu pela separação. Quando ele colocou sobre si todos os nossos pecados, Jesus virou o rosto, né? Então houve essa separação, a separação da graça de Deus, né? Então que o inferno nada mais é do que essa separação da graça de Deus. A pessoa está separada, sabe? Da graça. E Jesus experimentou aquilo quando ele tomou sobre si os nossos pecados, quando ele foi abandonado por Deus. Em Mateus 27, 46, fala sobre isso. E Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está em 2 Coríntios 5, 21. Paulo falou sobre, né, que Jesus não conheceu pecado nenhum, né? Ele era puro, né? É puro, e ele fez, né? Ele se fez pecado por nós, e por causa disso, né, que Deus, ele teve que virar o rosto, que ele não aguentou ver o filho dele, porque Deus é santo, ele não pode estar relacionado com pecado, né? Ele estava todos os pecados, imagina o que é todos os pecados que estavam sobre Jesus, né? Então, a quarta coisa também que precisa acontecer, como eu disse que seriam 4 coisas, né? Já falei de 3, 4 coisas para que nós possamos ser salvos, para isso acontecer em nossas vidas. A última é convertendo-me a Cristo de todo o coração. Então, aí aconteceu que a conversão, né? Depois que nós conhecemos a graça, nós vamos agora falar sobre a conversão, que é o arrependimento verdadeiro, né? Que consiste no arrependimento verdadeiro, genuíno, e a nossa fé em Cristo. Então, todos que receberam Cristo em sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Está em João 1,12, né? Que maravilhoso, né? Quando a gente realmente se arrepende dos nossos pecados e a nossa fé está em Cristo, né? Que nós recebemos Cristo, né? Em nossa vida, que há aquela entrega total nossa para Deus, que passamos a fazer a vontade de Deus, quando passamos a ter um relacionamento, né, com Deus. Então acontece realmente o poder de sermos filhos de Deus, né? Então passamos a ser filhos, considerar nós filhos, porque os filhos são aqueles que realmente recebem a Cristo, que tem o Espírito Santo, que há realmente o Espírito Santo em nós, né? Deus passa a ser o nosso guia, Ele que é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, né? Então nós podemos dizer que nós somos agora filhos de Deus, porque passamos a ter uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento pessoal com o nosso Deus, a andar com Deus, fazer a vontade de Deus, seguir os ensinamentos de Cristo. Então, receber Jesus significa crer no nome de Jesus. E quando isso acontece, uma pessoa se torna filho de Deus, né? Não é aquele momento, não, que o pastor na igreja chama aquelas pessoas na frente e diz: quem aceita o Senhor Jesus? Quem quer o Senhor Jesus? Quem aceita? As pessoas levantam a mão ou vão lá na frente, né, dizendo que quer. Muitos é da boca para fora, né? Eles vão apenas porque estão chamando, ou fico envergonhado de ficar, de não ir, e que as pessoas vão pensar, vão olhar para ele porque não foi, né?
Mas não há uma entrega, não há realmente aquele aceitar do coração, do fundo do coração, de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de realmente não querer mais de fazer a sua própria vontade, mas de andar nos caminhos de Deus, de seguir, ter um relacionamento pessoal com Ele, né? De ter uma entrega total, de andar nos caminhos dele. Então, isso é que realmente faz a diferença, né? Não é da boca para fora, não é você levantar a mão, não é ir lá para frente e dizer, eu quero Jesus. Não. O querer não basta, né? É preciso você praticar. É preciso você se entregar a Deus. É preciso você fazer a vontade de Deus, deixar de fazer a tua vontade e andar nos caminhos dele, aprender dele, né? Os ensinamentos dele, e procurar ser cada dia mais parecido com Cristo, né? Nos caminhos dele. Então, isso é realmente a entrega total. Sabemos que nós não vamos deixar de ser pecadores, mas é diferente. A pessoa que deixa, que peca, que porque nós pecamos no pensamento, vivemos ainda nesse mundo ainda do pecado, só vamos deixar de ser pecadores quando tivermos na vida eterna, mas é diferente de você viver no pecado. Você não vai querer mais viver no pecado, porque o Espírito Santo vai te guiar e nós devemos andar nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo em nós, né? E não fazer a nossa vontade, andar no nosso próprio caminho, no nosso querer, fazendo as coisas erradas e vivendo nas coisas erradas. É bem diferente, né? Então, ter Jesus é você procurar fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele, é você ter um relacionamento pessoal, uma comunhão, uma intimidade com ele. E isso você consegue em oração, em leitura da Bíblia. Cada dia você precisa meditar mais na palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, meditando nas palavras de Deus, se desviando do pecado, se desviando do mal. Quando você vê que aquilo realmente desagrada a Deus, você já se desvia daquilo. Então você tem que procurar se desviar dos caminhos do mal para andar nos caminhos de Deus. E para isso você precisa meditar sempre na Bíblia, né? Todos os dias na leitura da palavra, todos os dias orando, né, a Deus e se desviando do mal. Então a salvação, ela é concedida quando entendemos os nossos pecados e a condenação deles, né? Compreendemos a graça divina, né, demonstrando nosso sincero arrependimento e fé em Cristo diante de Deus e dos homens. E cremos de todo o coração na salvação que Cristo proporcionou para nós. Então, isso realmente é importante que aconteça em nossa vida, né? Nós podemos, né, concluindo, é muito importante dizer que podemos considerar o arrependimento e fé como coisas que sentimos de forma instantânea, né? E que nos torna salvos pelo sangue de Cristo instantaneamente. Este é o momento do nosso novo nascimento, né? Então, quando isso acontece, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Em João 3,3, né? O importa é nascer de novo, né? E ele disse que como eu poderia nascer novamente, voltar para o ventre da minha mãe, né? Já sendo velho. Nicodemos, ele falou sobre, deu essa resposta para Jesus,
muitos acham que ele não entendeu nada do que Jesus falou para ele sobre um novo nascimento, né? Nascer novamente. Mas nós cremos que realmente, né? Eu penso assim, que ele entendeu. E ele era um mestre, né? Então, ele não era ignorante, ele era um mestre, ele entendeu bem o que realmente Jesus queria falar para ele. Mas ele deve ter pensado assim, como é que eu posso voltar e jogar tudo aquilo que eu aprendi desde criança? Porque ele nasceu no berço ali judeu, né? Então, ele conhecia Deus, ele conhecia, né, a lei de Deus, ele era um mestre da lei. Então, ele estava falando, ele estava respondendo numa metáfora também. Como é que eu posso, né, voltar ao ventre materno já sendo velho? Como é que eu posso, ele queria dizer, poderia estar querendo dizer, né, eu penso assim, eu esquecer tudo aquilo que eu aprendi, né? Já com essa idade, como é que eu posso ir ter uma nova, né, um novo nascimento? Mas cremos que, pelo menos o Evangelho informa que ele pode ter sido salvo, né? Isso aí é bem importante. Então, muitos estão em busca, nós concluímos, né, dessa aula, em busca das suas bênçãos terrenas. Mas que Deus, né, toque também no coração dessas pessoas, que elas venham, né, realmente ali a conhecer o Deus verdadeiro. E isso só quem pode realmente fazer é o próprio Deus, né? Então, essas pessoas que estão só pensando em bênçãos terrenas, bênçãos materiais, não tem como elas buscarem, né, por si só a salvação eterna, né? Sem arrependimento, sem a fé em Cristo, ninguém é salvo. Então sabemos disso, né? Que ninguém é salvo. E que se realmente a vida dessa pessoa em Cristo só se limita a essa vida, como diz Paulo, né? Ela é infeliz, né? Bastante infeliz. Podemos dizer que é infeliz, mais infeliz do que todos os homens, né? Se a vida dela só se limita em Cristo nesta vida, então ela é mais infeliz do que todos os homens, diz a palavra de Deus. Então é necessário acontecer essas 4 coisas na vida da pessoa. Ela reconhecer o estado dela de pecado, reconhecer que é pecadora, buscar o arrependimento, né? Esse arrependimento e a fé em Cristo tem que acontecer na vida dessa pessoa para ela poder dizer, eu sou salva, né? Como podemos ser salvos? Então, tem que acontecer essas 4 coisas, né? Para ela saber que Jesus operou a graça na vida dela. E a consequência do pecado, ela conhecer e entender a graça maravilhosa e a conversão. E agora nós terminamos por aqui mais uma aula, mas retornaremos na próxima segunda-feira falando também sobre a salvação, sobre a certeza da salvação. Que Deus abençoe a todos e até lá.